90% das pessoas que vêm para o mercado financeiro hoje, basicamente elas querem multiplicar capital ou querem viver a sua liberdade financeira. Só que é o seguinte, existem alguns erros de iniciante que você precisa se atentar, precisa prestar atenção, porque esse mercado ele não é fácil. E não só isso também, existem algumas regras que você precisa seguir para realmente sair desses 90% que fracassam no mercado para a galera que é 10%. Eu passei por esse processo. Então, fica comigo aqui porque lá em 2014 para 2015 eu cometi esses erros aqui e agora nesse exato momento eu estou comentando com vocês agora e vou passar algumas dicas para você aí do outro lado não cometer esses mesmos erros. Mister, mas vamos lá. Como é que você sabe que esses erros aqui são os erros que a maioria comete? Além de eu ter uma experiência de desde 2014, dentro do treinamento Aprenda BTC já existem mais de 700 pessoas. Então, eu diariamente eu consigo ver o que eles estão fazendo de certo ou de errado, tá bom? Então, fica comigo que esses erros aqui hoje que eu vou estar comentando, se você parar de fazer eles amanhã, você pode ser a galera que vive desse mercado a partir dos 10%, tá bom? Então, preste atenção agora, vamos lá. Os 6 erros e acertos que você, como investidor, precisa saber para evoluir no mercado. Bom, o que os 90% dos investidores fracassam fazem? Novamente, eu passei por esse processo. Eu fiz todas essas coisas erradas aqui e vou começar a passar algumas dicas para vocês, tá? Então, basicamente, pessoal, vamos lá. O primeiro erro que todo trader e investidor comete no mercado. Vamos lá. Nenhum plano. Preste atenção. Basicamente, as pessoas entram no mercado financeiro para querer multiplicar, para querer quadruplicar o capital e pronto. Só que eles não têm um plano, poxa. Eu, como trader, eu vejo isso como uma profissão. Então eu tenho meu período para operar, eu tenho meu período para não fazer nada no mercado. Eu não sei quantos que eu vou conseguir fazer naquele dia que eu estou fazendo a operação, mas de uma coisa eu tenho certeza. Quantos que eu posso perder? Então, esse é o meu plano do dia. Por exemplo, nós temos 30 dias para estar operando no mercado. Eu não preciso de 30 dias para eu buscar a minha meta do mês. Hoje, na atual situação, eu tento buscar a minha meta do mês com 10 dias. Então, eu tenho um plano para estar seguindo. Agora, você aí do outro lado que fica operando todos os dias, infelizmente vai ser ali os 90%, tá bom? Por quê? Precisa colocar um plano em prática. Agora, vamos lá. Próximo tópico aqui, que seria no caso o segundo, impaciente. Mercado financeiro, pessoal, nem todo dia dá oportunidade. Você precisa ter essa paciência de pegar movimentos de tendência de alta e movimentos de tendência de baixa se você está operando no mercado futuros. Não sou trader, miss, eu sou investidor. Você precisa entender que pelo menos no mercado de cripto a gente tem um ciclo completo de 4 anos. Então não pode sair comprando final de ciclo, projetos, e não pode sair vendendo no início de tendência de alta de projetos. Então isso você precisa ter muita ciência do que está fazendo. Agora vamos lá. O terceiro erro que 90% dos investidores fracassam no mercado fazem diariamente. Isso aqui é importantíssimo. E preste atenção, não importa se é Forex, mercado americano ou mercado brasileiro. Isso aqui precisa estar alinhado com o seu trade ou com a sua carteira de investimento, que seria o quê? Nenhuma gestão de risco. Novamente, eu não sei quantos que eu vou fazer na minha carteira principal, na carteira de hold, e eu também não sei quantos que eu vou fazer na minha carteira ali de trade. Mas eu preciso ter uma gestão de risco, eu preciso ter um gerenciamento de risco. Um exemplo, eu tenho 10 mil dólares para operar. Se eu coloco esses 10 mil dólares para operar hoje e levo um stop, e aí, como é que eu vou operar amanhã? Como é que eu vou fazer as minhas negociações amanhã? Então, essa gestão de risco você precisa colocar no seu dia a dia. E não só isso também. Se eu quero ser um investidor no mercado de cripto e quero comprar alguns projetos, eu não posso colocar toda a minha grana que está no banco. Como é que eu vou pagar água? Como é que eu vou pagar luz? Como é que eu vou fazer as compras do dia a dia? Então, essa gestão de risco, pessoal, ela é muito importante tanto para quem está começando na parte do trade e também para quem ali está começando como investidor, tá bom? Então esse terceiro erro é o erro que mais destrói a galera no mercado financeiro. Agora, o quarto erro, pessoal, e esse erro aqui,
o quarto, eu cometia diariamente ele até eu dar um basta um dia e falar, eu preciso trabalhar essa parte, que seria, no caso, nenhuma compreensão de suas emoções. Preste atenção, eu não tenho emoção no mercado. Minha carteira hoje está positiva. Mas e se ela ficar negativa? Faz parte do processo. Hoje, se eu vou fazer operação no mercado de cripto ali, por exemplo, acabei de abrir uma operação com o pessoal do treinamento. Aqui, ó, vou mostrar a vocês aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Passei todo o racional do processo e falei para eles, ó, essa operação aqui tem um alvo de 3%, mas quando chegar aqui, meu amigo, eu vou realizar 50% da operação. Já passei a operação, realizei 50% e acabou. Ah, mister, mas e aí? Mas eu gostaria de buscar 3% porque naquela região ali eu vou conseguir fazer a minha meta do mês. Mas tem uma média móvel de 200 ali. Eu tinha que fazer algo para proteger essa operação. Então eu não tenho emoção. Eu tenho que seguir a estratégia, eu tenho que seguir ali o que eu me predispus a fazer. Como holder, como investidor no mercado financeiro, já falei para vocês, o ciclo é de 4 anos. Eu preciso esperar todo esse processo de 4 anos sem emoção, sem ficar feliz, sem ficar triste, sem ficar aborrecido, sem ficar amargurado, porque é esse o processo do mercado a médio e longo prazo. Então, as suas emoções, elas vão te atrapalhar muito nesse mercado. Então, por isso que você precisa anotar. E esse quarto erro aqui me atrapalhou muito no início da minha jornada. Então, você precisa, pessoal, definir na parte do trade qual é o comportamento que eu preciso ter para fazer isso aqui. E a gente toma stop. Eu tomo stop. Quando eu tomo stop, qual é a regra? Mercado futuros é assim. Mercado spot é desse jeito. Carteira de hold, eu vou seguir isso aqui. Então, você precisa ter essa compreensão das suas emoções, porque é individual, de pessoa para pessoa. Eu já cheguei a falar para uma pessoa o seguinte: ó, tomou um stop agora, desinstala o aplicativo e volta daqui depois de uma semana. Teve uma outra pessoa dentro do treinamento Aprenda Bitcoin que eu falei assim para ela, ó, esse stop que você tomou hoje, até eu tomaria porque o mercado ele pegou e voltou muito rápido naquela região que a gente estava e saiu uma notícia. Então depende muito de pessoa para pessoa. Você precisa entender como o seu corpo comporta, como sua mente se comporta, baseado naquilo que você está vendo agora. Então, as emoções, pessoal, ela mais te atrapalha do que te ajuda se você não entender isso, tá bom? Agora, preste atenção no quinto erro. Isso aqui também ele é muito importante porque você precisa ver a médio e longo prazo, mesmo sendo trader ou mesmo sendo investidor no mercado. Você precisa saber que resultados ele não pode estar sendo buscado no curto prazo. Então, ó, esse quinto erro aqui, ó, foca no resultado, não no processo. Então você precisa focar no processo. Você precisa focar no dia a dia o que você está fazendo. Agora, se você focar só no resultado, você não vai ter um processo e você não vai conseguir estar replicando isso. Então, por exemplo, eu sou trader e investidor desde 2014, mas o meu processo para aprender demorou mais ou menos um ano e meio. E a partir desse processo que eu comecei a mensurar o que eu faço de certo, o que eu faço de errado, os meus resultados automaticamente a partir de 2016, 2017 começou a chegar. Então, se você focar basicamente só no resultado, num dia você vai achar que é o bichão e no outro dia você vai achar que é um fracassado, principalmente naquele dia que você vai tomar um stop, tá bom? Então, o processo, pessoal, ele é tudo. Ele é um complemento de tudo aquilo que você já ouviu eu falar aqui no processo ali em cima, tá? E para fechar, olha isso aqui, muito importante também. 6 erros e esse último erro aqui, você precisa ter muita consciência que mercado financeiro é isso. Entram em negociações com medo de perder. Olha aqui para mim, preste atenção. Tá sentado? Tá no busão? Tá aí na cozinha? Mercado financeiro, a ferramenta de trabalho é o dinheiro. A ferramenta de trabalho do pedreiro é a colher, é a enxada, é a lajota, né? É a areia. Ele precisa daquele material ali para trabalhar. Agora, no mercado financeiro, a ferramenta de trabalho é o dinheiro. Então, infelizmente, se você está com medo de perder grana,
não coloca a sua ferramenta de trabalho no mercado financeiro, porque justamente é a grana que a gente precisa colocar ali para investir, poxa. Então, se eu não consigo fazer isso de uma forma controlada, você nunca vai sair dos 90% que fracassam no mercado. Tem que ter um bom gerenciamento de risco, precisa entender na parte de ciclo de mercado médio e longo prazo, e na parte do day trade você precisa saber ali alguns padrões, algumas figuras ou algumas estatísticas para te trazer um retorno de quando você acertar. Então, pessoal, se você está com medo de perder grana, não entra para o mercado. Se você não sabe que o ciclo do mercado de criptos ele dura 4 anos, não entra no mercado. O mercado americano demora 10 anos o ciclo. Então, isso aqui de medo de perder é porque você não está fazendo o processo. Então, tem uma estatística que fala que 90% das pessoas não conseguem viver de mercado. Mas por quê? Justamente por causa desses 3 tópicos aqui. Então, vamos repassar eles. Primeiro, não tem nenhum plano. Segundo, é impaciente, quer resultados no curto prazo. Segundo, não faz uma gestão de risco. Aliás, terceiro, não faz uma gestão de risco. Quarto, nenhuma compreensão das suas emoções. 5, foca no resultado e não no processo. E o sexto, entra em negociações com medo de perder grana. Então, pessoal, esses são os erros que 90% dos investidores fracassados fazem. E isso aqui que eu estou comentando com vocês, nada novo. Eu vi e ouvi isso em 14. Eu hoje ensino a galera a passar por esse processo aqui. E em 2050 vai ser a mesma coisa. Então, veja todos esses tópicos aqui e comece a anotar. Para você ter uma virada de chave e começar a fazer o que os 10% fazem. Então, vai ter um novo vídeo para vocês falando ali quais são as estratégias, as dicas que os 10% do mercado fazem. Eu faço isso hoje na atualidade. Então, primeiro, a gente precisa ver os erros, consertar, para depois começar a ver ali que os 10% fazem, tá bom? É isso. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder novidades, hein? Muita atenção, que o próximo vídeo vai te trazer muito mais clareza em relação a isso aqui. Esses 90% que perdem grana no mercado, pessoal, eu escuto isso desde 2014. Já se passaram 9 anos e continua a mesma coisa. Então, vamos trabalhar, vamos ver o que os 10% fazem para você começar a ser mais consistente. Mas primeiro, veja esses erros e para de fazer hoje.